pode sentar. Muito interessante a letra Destino, quando ela nos lembra de fraquezas, né? O hino está nos recordando que em meio à seara que nós todos participamos, quantos então são fracos, quantos estão cansados, quantos estão tristes. Mas no mesmo hino nós vemos, com base na palavra do Senhor, ele nos faz lembrar que Jesus está conosco, que Jesus está em todos os momentos caminhando, fortalecendo, direcionando a cada um de nós, para nós podermos então seguir na caminhada que Ele nos propõe. Porque todos estamos em meio a uma seara, né? Todos estamos em meio a um trabalho que é árduo, mas que quando estamos com Cristo Jesus, olhando firmemente para Ele, nós então sabemos, assim como o hino reforça aquilo que as Escrituras nos ensinam, nós então venceremos, porque Cristo Jesus já venceu por nós. Mas existe algo interessante de pensar sobre esta luta, né, diante das fraquezas que nós temos. Porque se há uma colheita que todos nós estamos participando, nós precisamos ser realistas ao ver então que para participar disso, muitos se aproximam de Cristo, muitos vivem em total dependência dele, mas alguns não. Alguns acabam trilhando por alguns atalhos para que eles possam então chegar àquilo que o Senhor tem proposto. Eles acreditam que ao tomar esses atalhos, eles vão então ter os mesmos frutos desta igreja que olha para o Senhor e que está junto com o Senhor a todo instante. Quando eu penso nisso na pregação do Evangelho, eu vejo quantos atalhos muitas igrejas então elas estão seguindo para que elas possam alcançar aquilo que elas almejam. Dê uma olhada então nesta chamada, né? Um folder. Neste folder ele traz para nós o tema do culto, toda quarta-feira às 5 horas da tarde, culto de libertação, rompendo cadeias ocultas pelo poder de Deus, orando pela libertação de cadeias, e aqui vem todas elas então que serão libertas neste local, né? Nestas quartas-feiras, às 5 horas da tarde. Quando você olha para uma chamada como esta, como é que você reage? Como é que você então entende uma igreja que promove os seus eventos desta maneira? Poderíamos dizer que é alguém que frequenta esta igreja, lidera esta igreja, almeja que as pessoas se convertam a Cristo Jesus? Qual é o foco dessa chamada? Venham, o que vai acontecer com as pessoas? Vocês serão libertas, né? E aí de todas essas cadeias que eles colocam, cadeias sentimentais, financeiras, e aí eles começam a nomear cada uma dessas áreas que eles acreditam então que neste local, nestas datas, nesses horários, essas pessoas então elas vão ser libertas. Mas tem um detalhe que então é colocado aqui, que essas cadeias são ocultas pelo poder de Deus. Quando você vê então uma pessoa usar uma chamada como essa pessoa ela está usando algo muito interessante aqui, que é um marketing. Ela tem um público-alvo para alcançar, ela tem algo para oferecer a essas pessoas. Uma chamada como essa, ela é atrativa para quem faz parte desses grupos aqui. São atalhos que algumas igrejas ou até pessoas individuais estão tomando para alcançar um mesmo caminho. Muitos então acreditam que ao ir nesses lugares, eles vão ouvir sobre o Evangelho do poder de Deus. Porque eles precisam disso. Mas aí você pode dizer assim, bom, mas
Isso daí faz parte de uma igreja neopentecostal, de uma igreja aí que não entende as escrituras, não é reformada. Mas aí eu mostro então esta outra chamada: culto de cura e libertação, a conquista do meu milagre. Quantos de nós não gostaríamos de ir a um lugar desse, né? Você fala assim: eu quero a minha cura, eu quero a minha libertação, então eu vou para onde? Para lá. Tem uma estratégia de marketing por trás de uma chamada dessa, onde aquele que elaborou este tema deste culto, ele tem um público-alvo e ele, portanto, vai usar desta chamada para atrair o público-alvo dele, para que ele possa, então, ter pessoas junto com ele, né? Aí, se elas vão permanecer ou não, vai depender de tudo que vai acontecer nesse lugar. Se espantem, isso aqui é uma chamada de uma igreja presbiteriana. Eu tirei o local e o nome dela. Mas para nós podermos entender que esse tipo de atalho, ele não tem sido usado apenas pelas igrejas neopentecostais. Tem igrejas muito sérias que estão utilizando de atalhos para atrair as multidões, para atrair o público-alvo, então, que eles querem atingir. Porque nós podemos, então, dizer que o marketing é o processo de conquistar e manter clientes. Se você pensa naqueles folders, eles estão pensando nas pessoas como clientes. E eles então vão oferecer o produto que estas pessoas estão procurando. Eles estão procurando cura, vamos oferecer a eles a cura. Eles estão procurando dinheiro, vamos oferecer a eles a prosperidade. Eles estão procurando a libertação dos vícios, vamos oferecer a eles exatamente isso nesta chamada. Porém, o que nós vemos é que o uso errado do marketing, dos princípios do marketing, que seriam para a divulgação, você vê então que tem transformado as igrejas em pequenos negócios, pequenos nichos de pessoas que querem apenas retirar então dinheiro dos seus fiéis. Não estão preocupados com eles, com a conversão, com a transformação genuína dessas pessoas. Por quê? Porque eles estão tomando atalhos para chegar nesses objetivos, ao invés de utilizar o evangelho verdadeiro que o Senhor Jesus nos deixa. Portanto, essa é uma postura que é condenada pelas Escrituras. Eu gostaria então de convidar você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, para nós falarmos então sobre este mercado evangélico. Primeira carta, capítulo 1, vamos ler do versículo 18 ao versículo 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, diz o seguinte, a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor para clamar a Deus que o Senhor nos dê sabedoria, iluminando as nossas mentes, para podermos compreender a verdade do Senhor, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha nos direcionar para sermos fortalecidos, estarmos preparados para defender a nossa fé, que
Que o Senhor esteja a cada instante nos dando cada vez mais conhecimento para que, ao alcançarmos a maturidade, possamos viver para o Senhor, sempre em santidade, falando da Tua verdade, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Nós vemos então que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele vem trazer aqui os irmãos a uma exortação, logo no início, quanto à comunhão que eles deveriam desfrutar uns com os outros. Porque haviam divisões naquela igreja, como você pode ver no capítulo 1, ainda então no versículo de número 12, ele começa a dizer então que alguns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, outros de Cristo. Então ele vem perguntar, acaso está dividido, né? Este corpo está dividido? Porque naquela igreja então existiam pessoas com dificuldades em manter esta unidade. Veja então que ele diz no versículo de número 13: foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Então veja, ele começa a questionar essa igreja, quem havia morrido por eles, para que eles pudessem então retornar à essência do evangelho e eles pudessem então seguir em unidade e em comunhão. Por isso nós vemos o apóstolo Paulo chegar no versículo 17 e lembrar aquela igreja: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então o apóstolo Paulo, para recordar aqueles irmãos sobre a comunhão, sobre a unidade, ele então mostra para eles que a centralidade do evangelho, que os faz ser um povo só, está então na cruz de Cristo. E a partir do versículo 18, ele então passa a falar sobre a cruz de Cristo. Ele lembra então: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O apóstolo Paulo vem nos mostrar então que nós temos aqui exemplos neste texto daquilo que encontramos no dito mercado evangélico hoje, entre as tantas igrejas que você vê então que lançam ao seu público, aos seus clientes, algo que seja para eles agradável. Paulo vem mostrar que a mensagem da cruz, ela traz reações diferentes por causa daquilo então que lhes é oferecido. Veja comigo então o que o texto nos mostra no versículo de número 23 e 24. Paulo então diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, então, ele vem lembrar aqui de 3 grupos que ouviram a pregação da cruz, ouviram o evangelho e tiveram reações diferentes. Ele vem falar, então, primeiro dos judeus, e para eles a mensagem de Cristo é um escândalo, mas por que é que eles se escandalizaram com isso? Por que é que os judeus não entenderam e não aceitaram a mensagem? A palavra então ela vem explicar para nós, no versículo de número 22, porque eles estavam esperando o poder. Os judeus queriam ver então o poder de Deus, os sinais, os milagres através daquele Messias que eles tanto estavam esperando naquele instante. A promessa que eles compreenderam que o Senhor trazia sobre Israel, sobre o povo do Senhor, é que eles então seriam restaurados, e somente eles. E eles se deparam então com uma mensagem de morte, uma mensagem de sofrimento, uma mensagem de ressurreição. Eles encontram um Cristo sofredor, ao invés de se depararem com um Cristo vencedor, como era a imagem que eles tinham na mente deles. É um escândalo para esses homens que esperavam então que o Messias viesse somente para eles. E Jesus então realizou milagres, demonstrou o seu poder em diversos momentos, mas ele não fez isso para que os judeus fossem então agradados, para que eles pudessem então encontrar aquilo que eles tanto esperavam. Ele anunciou para que reconhecessem que ele era o Messias e que através então da sua mensagem de arrependimento, eles poderiam então encontrar a salvação.
Veja então que este é um dos grupos que Paulo então mostra que recebe esta mensagem da cruz e que reage. Diferente daqueles então que ele vem colocar aqui, os gregos, né? Os gregos também, ou gentios, né? Ele traz diferente a expressão aqui, né? Fala gentios no 23, mas depois os gregos no versículo 24, gregos no versículo de número 22. Para esses foi loucura aquilo que eles ouviram. Por que a mensagem que nós ouvimos é loucura para esses homens? Versículo 22, então ele mesmo vai responder. Eles não estavam procurando por sinais, eles não queriam ver o poder de Deus, mas eles estavam querendo ver sabedoria. Os gregos, que nós bem sabemos, procuravam então aqueles que trouxessem algo além do que os filósofos de suas épocas então poderiam ensinar. Uma sabedoria então que fosse maior. E eles não entenderam a profundidade daquilo que Jesus então vinha trazer quando ele revela a verdade sobre o mistério da salvação. Os gregos então, gentios, naquele momento para eles era loucura. Como é que este Cristo vem a este mundo e ele então morre para salvar? E a terceira e última reação que nós vemos é o versículo 24, que então nos diz: aqueles que foram chamados. Os que foram chamados por Deus, sejam judeus ou gregos, eles ouvem do poder de Deus e eles ouvem da sabedoria de Deus. Veja então que o apóstolo Paulo está mostrando 3 reações diferentes, porque os que foram chamados, ele vem então reforçar no versículo número 27, que foram escolhidos por Deus. Escolhidos não entre os mais sábios, escolhidos não entre os mais poderosos, escolhidos apenas para que através deles a fraqueza, as limitações pudessem ser então ressaltadas neste momento. Porque veja, ele diz então no versículo 25: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O apóstolo Paulo vem mostrar então aqui que existem reações diferentes para aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho. Aqueles então que são chamados vão receber esta mensagem juntamente com a fé dada pelo Senhor e eles vão aceitar isso. Eles vão então desfrutar desta mensagem que fala tanto de poder de Deus quanto da sabedoria de Deus. Porque o Senhor então, quando morre na cruz, ressuscita, e ele aplica sobre nós esta obra de salvação, nós vemos então que toda a trajetória do ministério de Jesus Cristo, ela revela poder, ela revela o milagre de Deus. Da mesma forma, quando nós olhamos então aquilo que ele revela, toda a sabedoria que está em Cristo Jesus, a própria verdade, é muito maior do que qualquer tipo de sabedoria vinda dos homens. E por isso, então, o apóstolo Paulo vem dizer no verso 21, visto como a sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Ou seja, ele está dizendo, o mundo pode mostrar ser inteligente, ter sabedoria, mas não é suficiente para entender aquilo que o Senhor está oferecendo na cruz. Então ele está fazendo aqui um contraste entre o poder de Deus para a salvação e a sabedoria do homem. Mesmo os mais religiosos, que então tinham uma ideia, no caso os judeus, de como eles seriam salvos, de como o Messias viria, ou até mesmo os gentios, os gregos, que olhavam para os filósofos e viam pessoas com grandes descobertas, nem mesmo eles foram capazes de alcançar a sua própria salvação por aquilo que entendiam. Porque vem para nós da forma mais simples, pela loucura da pregação. Nós passamos a crer em Cristo através da loucura da pregação. O poder e a sabedoria de Deus estão no Evangelho anunciado por toda a igreja em todos os tempos. O que é interessante, então, de nós observarmos neste ponto, quando Paulo nos mostra que existem grupos diversos que recebem, então, a mensagem de formas diferentes. Quando nós falamos de mercado evangélico, você então pode identificar aqui
3 grupos de pessoas nos quais muitas igrejas estão focando nelas como um nicho específico e estão atacando com todas as forças para arrebanhar essas pessoas. Não necessariamente você encontra hoje igrejas que pregam o evangelho verdadeiro, que fala de arrependimento, que fala de conversão, que fala de transformação de vida. E assim você pode ampliar então as demais reações que nós temos quando nós chamamos pessoas para vir à igreja. Elas entram no templo, ouvem a mensagem e elas nunca mais voltam, porque não era aquilo que elas queriam ouvir. Mas o mercado evangélico que você tem por aí, de diversas portas abertas, como se fosse um comércio de uma rua principal, eles oferecem para essas pessoas aquilo que elas querem ouvir. Porque tratam essas pessoas como se elas fossem clientes em potencial. Tem um grupo que está então precisando de dinheiro. Quem é que não precisa de dinheiro? Quem é que não precisa pagar suas dívidas? Quem é que não passa por dificuldades na sua vida em algum instante com relação a isso? Então surge essa ideia no coração pecaminoso do ser humano, para que ele então comece a usar isso como uma maneira de chamar um público específico. Junto a este público, coloca aqueles que estão doentes, coloca aqueles que estão vivendo debaixo de vícios. Pronto, você já tem um nicho de um mercado onde aqueles que foram espertos para usar o marketing do mundo adaptaram isso para trazer mais pessoas a um grupo que nós não podemos denominar como igreja. Porque onde não é pregado o evangelho de Cristo, nós não podemos dizer que naquele local há uma igreja. Porque não vai gerar transformação, não vai gerar arrependimento. Não é a cruz de Cristo o centro da vida dessas pessoas. Então vejam só o quanto que isso é importante de nós refletirmos, porque isso vai nos fazer entender como nós vamos aos outros, que vão trazer para nós necessidades específicas, e nós precisamos saber trabalhar com isso para não adaptar aquilo então que nós temos para elas. Por isso nós podemos então lembrar aqui, através do que Paulo nos ensina, que há um produto para muitas pessoas que elas estão tentando encontrar. Imagine então um grande shopping que você está entrando para procurar um perfume específico. Você vai entrar em todas as lojas de perfume para você ver se aquele produto está disponível naquela prateleira. Muitas pessoas hoje em dia, elas estão trabalhando o evangelho, elas estão olhando para a mensagem da cruz como se fosse então um produto. Elas entram em todas as portas para ver se estão oferecendo aquilo para elas. Porém, as Escrituras nos mostram que o evangelho não é um produto. Não é algo que nós então podemos negociar. O versículo de número 22... nós vemos então, reforçando o que o texto nos diz, que Paulo estava mostrando o que é que as pessoas pediam. Os judeus querem sinais, eles querem ver o poder, eles querem ver os milagres, enquanto os gregos querem ouvir a sabedoria. Então vejam só, não é algo novo de você encontrar pessoas que estão procurando por algo que venha saciar os anseios dos corações delas, porque elas estão ainda atrás de produtos. Você vê nos evangelhos quantas pessoas caminhavam junto com Jesus, as multidões que enchiam as casas, enchiam os lugares onde Jesus estava, mas em nenhum momento o Senhor Jesus adaptou a mensagem de arrependimento para que aquelas pessoas fossem então atraídas a Ele. Muitos eram curiosos, muitos queriam ver o poder, muitos a sabedoria, e Jesus permaneceu firme naquilo que ele deveria fazer, no propósito da mensagem que ele estava então para divulgar. É algo que nós precisamos colocar na nossa mente. O evangelho não é um produto para ser negociado.
Quando nós olhamos algumas igrejas, mesmo dentro do meio reformado, lançando até mesmo a quinta-feira da libertação, isso para mim é um marketing mundano para você poder atrair mais as pessoas. Porque quem quer libertação vai vir na quinta-feira. Mas se eu chamar apenas de quarta-feira de estudo bíblico, aí não vai atrair. Uma negociação que as pessoas estão fazendo, porque aí é muito fácil, é um passo para que aquele culto então seja transformado em um culto de qualquer outra coisa que não tenha o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. Porque as pessoas estão indo lá para isso. Então é muito perigoso nós então caminharmos em uma direção onde pensamos, eu conheço fulano de tal, e ele quer vir para a igreja, mas ele não se sente bem na igreja porque ela é assim. O que vocês acham de nós adaptarmos a igreja para que essa pessoa esteja mais bem recebida? Que ela se sinta mais à vontade? O que é que você pensa sobre isso? Você acha que é correta essa linha de pensamento ou não? Paulo, quer comentar? Uhum. Certo. Isso. Isso. Uhum. Uhum. Som, né? Sim. Sim. Verdade. Vai encontrar. Sim. Certo. Sim. Uma adaptação
de várias formas, em toda a estrutura, em todo o sistema que nós vemos acontecendo, né? Para que as pessoas sintam, né? É importante essa questão que o Paulo colocou, elas experimentem, né? E muitas pessoas que vêm à igreja, elas querem hoje experimentar. Elas querem a experiência. Então você já deve ter ouvido alguém falar, em certo momento, que aquele dia ela não sentiu nada no culto. Não sei se você já ouviu alguém falar isso, mas eu já ouvi vários. Fui no culto, mas não senti nada de diferente acontecer naquele culto naquele dia. Mas no outro dia, aquele dia eu senti. Eu senti uma coisa diferente, parecia que tem um arrepio. Isso é perigoso. Por quê? Elas estão dependendo do que elas sentem. Aí quando a palavra de Deus ela vem de encontro ao nosso coração, com uma exortação, muitas pessoas elas acabam dizendo, não, o Senhor não é assim, o Senhor é um Deus gracioso, amoroso, não precisa falar dessas coisas, não precisa falar de pecado, não precisa falar de arrependimento. Então esse tipo de culto está errado, e a pessoa diz então nesses momentos, não, eu não senti a presença de Deus ali. Muitas vezes é óbvio, né? Porque doeu, veio de encontro ao coração, ela quer mais colocar essa responsabilidade em outro, terceirizar, porque aquilo não foi para ela. Então nós precisamos tomar cuidado com a mensagem que está sendo dita. Alguém pode ler para nós 1 Coríntios 9:16? Nós encontramos aí uma fala do apóstolo Paulo sobre o evangelho que ele estava pregando. Ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo está reconhecendo aqui que ele não tem autonomia para adaptar o evangelho, para inserir qualquer coisa nessa mensagem ou retirar qualquer coisa dessa mensagem. O que nós vemos acontecer hoje em dia, né? Neste mercado as pessoas estão ou tirando uma parte para deixar apenas aquela que é confortável aos ouvidos, ou eles estão adaptando, inserindo coisas que o evangelho não traz. Inserindo até mesmo para algumas pessoas e alguns segmentos de igrejas, inserindo práticas obrigatórias que Jesus nunca colocou como necessárias para a salvação. Quando vemos que Paulo está dizendo então que é preciso pregar o evangelho da cruz, o evangelho, portanto, que é a fraqueza de Deus. Ele está mostrando então que este evangelho é aquele que exige transformação. E nós não podemos então negociar com isso. Mas eu queria colocar uma questão para nós pensarmos juntos aqui como igreja, quando nós falamos nessas adaptações, pelo fato de muitas igrejas estarem oferecendo um produto que as pessoas estão buscando. Nós começamos algo na Filadélfia, que eu não sei se já isso aconteceu, né, há tempos atrás, mas no último domingo nós estávamos aqui com um professor à frente da igreja, enquanto eu estava realizando a pregação, e nós estávamos aqui com o professor fazendo uma tradução daquilo que estava sendo pregado para Libras. Qual é o risco que nós temos disso estar se tornando comercialização da fé das pessoas surdas? Existe algum perigo nisso? Nós estamos errando ao trazer um professor, alguém, um intérprete, né? Para poder então levar a essas pessoas o evangelho? Nós estamos trabalhando eles como um nicho? O que você pensa sobre isso? Vou dar um outro exemplo para você poder pensar e me ajudar. Um dia eu conversei com uma mãe de uma criança que ela está então no espectro autista, e eu fiz uma pergunta para ela: como que nós podemos adaptar a igreja para que essa criança se sinta bem dentro do culto? Qual o risco disso estar se tornando comercialização da fé
ou se isso não é comercializar a fé. Vânia, levantou a mão? Uhum. Mais alguém gostaria de opinar sobre isso? Alguém discorda daquilo que a Vânia colocou para nós? Como é que nós poderíamos então olhar se isso fosse usado para a comercialização da fé? Se não é, como poderia ser? O que é que deveria ser adaptado? Quando Paulo então diz que ele tinha uma única obrigação, nós precisamos lembrar que esse é o nosso foco como igreja. Pregar o Evangelho, a cruz de Cristo, mensagem de arrependimento. Se em algum momento nós começarmos a pensar em comercializar a fé com qualquer tipo de grupo de pessoas que estejam marginalizados na sociedade, nós teríamos que adaptar a mensagem, o principal. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Porque em alguns casos, a mensagem ela já está deturpada e é por isso vem aqueles pontos que o Paulo colocou. Eles estão colocando a luz para atrair, porque o grupo de jovens gosta da luz desse jeito, ouvir a mensagem que estão ali desse jeito. Mas será que a luz em todos os momentos ela vai prejudicar? Talvez se a mensagem se mantiver intacta, apagar as luzes da igreja não vai fazer diferença. Mas há um risco nisso, porque a maior parte das pessoas que adaptam o local conforme aquilo que é moda, né, está no momento, é porque elas estão mais preocupadas em agradar aos públicos do que de pregar o Evangelho. Mas quando nós pensamos então em adaptar para que pessoas de grupos que vemos como marginalizados, que estão à parte, que não têm espaço dentro da maior parte das igrejas, quando nós fazemos isso, nós não estamos adaptando a mensagem. Nós estamos tentando encontrar uma maneira dessas pessoas ouvirem o Evangelho da cruz, ouvir o Evangelho do arrependimento, ouvir o Evangelho para que elas possam se converter a Cristo Jesus. Então é preciso entender que essas pessoas, elas não são então clientes. Você não tem amigos, familiares que são clientes, não. Você tem pessoas e essas pessoas devem ser vistas assim como Jesus viu ovelhas sem pastor. Jesus teve misericórdia daquela multidão que estava seguindo ele, porque ele viu elas como ovelhas sem pastor. Elas precisavam de um direcionamento. E nós, quando olhamos para as pessoas que ainda não estão na igreja, nós precisamos olhar desta forma. Elas estão ainda sem um pastoreio, elas precisam de auxílio, elas precisam do Senhor em suas vidas, e a nossa responsabilidade como igreja não é usar a fraqueza delas para que elas venham, para que comercializemos e ganhemos dinheiro em cima delas, mas é mostrar para elas aquilo que Cristo então traz, aquilo que a mensagem da cruz oferece para elas. É uma mensagem que vai sim ir de encontro ao coração, mas é a mensagem que vai trazer salvação a essas pessoas, vai trazer para elas a esperança, vai trazer a elas a paz. O que nós não podemos é deixar que aquilo que o mercado evangélico está fazendo entre na igreja, onde nós estamos.
Nós não podemos nos adaptar para que a mensagem seja, então, mais confortável aos outros. Então, venham do jeito que vocês quiserem. Fiquem do jeito que vocês quiserem. Isso não é o Evangelho de Cristo. Ele fala sobre mudança, arrependimento, transformação, santidade, vida cristã e serviço. Portanto, eu vejo o apóstolo Paulo trazer para nós uma única certeza. Cristo Jesus, portanto, mostra para nós o poder e a sabedoria de Deus quando Ele morre na cruz, ressuscita e Ele então permite agora a cada um de nós, pela fé, servirmos ao Senhor como sua igreja. Eu desejo, irmãos, portanto, que o Senhor nos abençoe, para nós termos esta consciência do que nós fazemos como cristãos, onde estamos, com o Evangelho que conhecemos. Como nós chamamos as pessoas para vir à igreja? Como é que nós evangelizamos as pessoas? O que é que nós oferecemos a elas? Talvez você até hoje tenha oferecido uma igreja que tem bancos estofados, para que ela se sinta bem. Mas talvez você esteja oferecendo um evangelho para que ela possa entender qual é o caminho de salvação, independente do tipo de banco que a igreja tem, se é que vai ter bancos. Deus nos abençoe para que então estejamos firmados sempre em Cristo, em sua palavra, para vivermos para o Senhor. Porque nós podemos então ter a plena certeza que a palavra nos diz, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na carta de Pedro, que o Senhor julgará aqueles que usam a religião como meio então de comercialização da fé. O Senhor trará sua mão sobre estes. Mas nós, quando pensamos nisso, pensamos apenas em pastores das igrejas neopentecostais, que já estão na mídia, que todo mundo fala, que todo mundo sabe o que eles fazem. Mas e os membros das igrejas que fazem isso? Quando não oferecem o evangelho verdadeiro, nós podemos estar fazendo a mesma coisa que essas pessoas. E temos que tomar cuidado com isso, né? Porque o evangelho é um presente que teve um alto custo para ser conquistado, mas é oferecido gratuitamente aos pecadores. Nós precisamos aprender a oferecer esse evangelho da graça, esse evangelho que transforma a vida das pessoas, que não exige delas uma postura para que elas vivam, para que elas sejam salvas, mas vem então isto como transformação na continuação da vida dessa pessoa. Porque é dever da igreja, a igreja que conhece essa mensagem, nós que entendemos o que Jesus Cristo fez, nós precisamos então oferecer esse evangelho a todos aqueles que estão longe do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, nos conceda fé e ousadia para que venhamos então a pregar este evangelho a todos aqueles que nós conhecemos. Alguém gostaria de comentar mais alguma questão, irmãos? Certo. Sim.
Eu acho que é importante a gente pensar em algumas questões desses pontos que o Juliano levantou para nós. Por que os jovens só gostam de ir em retiro de carnaval? Ou muitos deles. E não na igreja. O que é que tem lá que não tem aqui? O que é que vocês pensam? O que é que atrai os jovens lá? Eles vão em busca do evangelho? Eles vão em busca da diversão? Eles vão em busca da liberdade? Nós precisamos pensar no que é que está sendo ensinado aos jovens para que eles possam buscar, para que eles possam entender o caminho. Não há problema de nós, então, levarmos não crentes para um lugar desse. Eles vão ouvir o evangelho, desde que esse seja o foco, né? Desde que você possa, então, lembrar que em todas as mensagens seja anunciado sobre Cristo Jesus. Mas também não há como exigir que este não crente que vai visitar um acampamento, ele fique. Se ele não se converteu, talvez ele não vá ficar. Então nós temos algumas questões aí. Em partes existem então igrejas que promovem apenas retiros onde há só entretenimento. Não há pregação. E aí você vai ver eles locais cheios mesmo, né? Lotados. E passa aquele retiro, esses jovens às vezes não ficam, porque não ouviram o evangelho, não tiveram a oportunidade de conhecer este evangelho então que transforma, né? Eu vejo outro ponto que o Juliano colocou para nós, as igrejas então lotadas quando há o culto de ceia, né? Com ceia, com Santa Ceia. Nós temos que lembrar que é uma responsabilidade mesmo, né? Então, se enchia, aí eles não estavam errados, estavam certos, né? É um sacramento. O problema está quando eles faltavam nos outros, né? Quando eles não frequentavam os outros. E aí você vê alguns eventos que a igreja entende serem mais importantes do que o culto ao Senhor. Festas, acampamentos, né? Churrascos, marcam churrasco para você ver, né? Os crentes, a maior parte pelo menos, gostam, né? Vamos ter um momento de comunhão. É bom, mas não é o foco principal, né? Os cultos estão vazios, mas os demais eventos da igreja, eles estão cheios. Tem alguma coisa errada aí. Ou com os cultos, ou com as pessoas. Então nós precisamos pensar nisso. Fazer eventos não é um problema, mas que em todos, então, seja sempre lembrado que o foco principal de programações é o dia do Senhor, né? Onde todos nós devemos, então, lembrar que é uma ordenança do nosso Deus, para nós, então, lembrarmos sempre da ressurreição de Cristo, vivermos sempre para o Senhor, através do que eles fizeram a partir de Atos, a partir do momento da ressurreição de Cristo, né? Que Deus nos abençoe para que venhamos então a ser uma igreja que conhece e prega o verdadeiro evangelho, que não busca atrair as pessoas meramente pelo movimento, meramente pela situação, pelo evento, não, mas que seja pela pregação do evangelho, que seja pelo anúncio sobre Cristo Jesus. Eu vi uma postagem nesses dias, não sei se vocês ouviram falar sobre o que estão chamando de o avivamento de Asbury, uma universidade nos Estados Unidos, onde muitos jovens estão, se alguém souber se eles estão ainda durante a reunião de oração, confirma para mim, mas eles passaram pelo menos 4 dias dentro da igreja, num culto ao Senhor. E o que se ouviu falar, então, que estão divulgando por aí, é que Deus está fazendo um grande avivamento naquele lugar. Não vou nem levantar essa questão agora, porque não dá para saber se Deus está fazendo isso naquilo, porque isso vai vir depois, porque é transformação, se nós formos chamar de avivamento. É conversões, são transformações de vida. Mas a parte disso, com a divulgação disso, as pessoas olharam aquela reunião como um grande evento. E eles então começaram a ir para aquele local porque eles queriam estar onde Deus estava.
Em uma fala de um pastor nas redes sociais, ele diz o seguinte: você não precisa ir até aquela faculdade para isso. Você tem todas as semanas um culto local, na sua igreja local, para você se reunir, adorar ao Senhor e ver o Senhor agir. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui numa igreja local, onde nós lutamos para pregar o Evangelho e servir ao Senhor. E nisto nós então estamos levando outras pessoas, trazendo elas para ouvir a mensagem até Cristo Jesus. Que eu e você não sejamos esses que divulgam os eventos com mais ênfase do que os cultos, mas que sim, sejamos aqueles que vão trazer as pessoas para ouvir a palavra, o dia do Senhor, estar aqui, fazer parte da igreja, para depois, naturalmente, ela participar de tudo aquilo que a igreja está promovendo. Deus nos abençoe e nos dê fé para nós podermos suportar este mercado evangélico e não nos deixar levar, não nos amoldar por tudo que este mundo está fazendo. Quero convidar a igreja